Superioridade e inferioridade. Sentimentos de superioridade e inferioridade são indicativos de relacionamentos dependentes. Quando você compara suas próprias qualidades com as dos outros, inevitavelmente cria um potencial excessivo. Em um nível energético, não faz diferença se você expressa sua superioridade publicamente ou apenas secretamente se congratula por ser melhor que os outros. Obviamente, expressões abertas de superioridade fazem com que os outros não gostem de você. As pessoas que fazem comparações muitas vezes se esforçam para aumentar artificialmente seu próprio ego às custas dos outros. Esse tipo de comportamento sempre cria excesso de potencial, mesmo que seja apenas uma sombra da arrogância que não é expressa abertamente, e forças equilibradas virão com um tapa. As pessoas se comparam ao mundo ao seu redor como um meio de estabelecer um senso de seu próprio valor. No entanto, esse tipo de autoafirmação é tão ilusório quanto uma mosca tentando forçar sua passagem por uma vidraça quando a janela ao lado está escancarada. Quando uma pessoa se esforça para provar sua importância para o mundo, a energia é desperdiçada em apoiar o excesso de potencial. Trabalhar no autodesenvolvimento, por outro lado, cria verdadeiras virtudes, nenhuma energia é desperdiçada e nenhum excesso de potencial prejudicial é criado. Você pode pensar que a quantidade de energia gasta para fazer uma comparação é mínima. Na verdade, a energia envolvida é mais do que suficiente para sustentar uma carga relativamente poderosa de excesso de potencial. O que determina a carga é como você direciona sua energia. Se o seu objetivo é desenvolver certas qualidades em si mesmo, essa intenção o impulsionará para frente. Se, no entanto, seu objetivo é demonstrar todas as suas regalias para o resto do mundo, suas rodas vão girar desamparadamente como se estivessem presas em uma profunda rotina, não indo a lugar algum, mas criando uma irregularidade no campo de energia. O mundo ficará atordoado, com as insígnias brilhantes e as forças equilibradas entrarão em vigor. As forças não têm muita escolha. Eles podem refrescar as cores do mundo externo que empalideceram em comparação, ou reduzir o brilho da estrela mal colocada. A primeira opção é, obviamente, muito trabalhosa e, portanto, deixa apenas a segunda. Forças equilibradas têm inúmeras maneiras de fazer as coisas. Eles não precisam privar a ambiciosa estrela de suas regalias. Eles podem simplesmente enviar-lhes uma situação desagradável para derrubar-lhes 1 ou 2 pinos. Muitas vezes percebemos problemas, obstáculos e infortúnios como partes integrantes do mundo em que vivemos. Ninguém se surpreende que dificuldades, pequenas e grandes, os acompanhem ao longo de suas vidas. Todos nós adotamos a visão de que este é o caminho do mundo. Na verdade, o infortúnio é uma anomalia e não um fenômeno normal. Muitas vezes, não é possível encontrar uma explicação lógica para o motivo de um problema e por que aconteceu com você em particular. A maioria dos momentos desagradáveis que vivenciamos são gerados pelas ações de forças equilibradas como parte de sua função de eliminar o excesso de potencial criado por você ou por aqueles em seu ambiente imediato. A maioria das pessoas não está ciente do fato de que eles criaram um potencial excessivo e que existem forças equilibradas e, portanto, interpretam os problemas que enfrentam como a manifestação de alguma força obscura inevitável. Você pode eliminar a maioria dos problemas que costuma enfrentar se livrar do esforço colossal de sustentar o excesso de potencial. Uma enorme quantidade de energia é desperdiçada em excesso de potencial que muitas vezes produz um resultado que representa o completo oposto de sua intenção original. Para se libertar da ação de forças equilibradas, você precisa parar de zumbir como uma mosca contra um vidro. Mude sua intenção de aumentar seu próprio senso de autoimportância para desenvolver as qualidades que você admira. Você também precisa deixar de lado qualquer ideia à espreita de que é capaz de controlar o mundo externo. Independentemente do seu lugar na escala social, se você acredita que pode manipular o mundo ao seu redor, as coisas definitivamente darão errado, porque as tentativas de mudar o mundo destroem o equilíbrio. A interferência no funcionamento do mundo tem um efeito negativo sobre os interesses da maioria. O transurfing permite que você escolha seu destino sem comprometer os interesses de ninguém. Em última análise, isso é muito mais eficaz do que avançar e superar todos os obstáculos em seu caminho. Seu destino está realmente em suas mãos, mas apenas no sentido de que lhe foi dado escolhê-lo em vez de mudá-lo. Muitas pessoas falharam porque tomaram literalmente a ideia de criar seu próprio destino. Não há lugar para batalha em transurfing, então você pode depor as armas de guerra com alívio.
Recusar-se a se comportar com superioridade não tem nada a ver com autodepreciação. Menosprezar seu próprio valor é apenas o outro lado da moeda. Em um nível energético, é irrelevante qual extremo do complexo você incorpora. O tamanho do potencial criado está em proporção direta à medida em que a avaliação de mundo de uma pessoa difere da realidade. Quando forças equilibradas encontram a autoimportância, elas a derrubam de seu pedestal. No caso de um complexo de inferioridade, eles forçam a pessoa a elevar seu senso de valor falsamente reduzido. Forças equilibradas agem diretamente e sem se preocupar com as sutilezas das relações humanas e, muitas vezes, uma vez que começam a ter impacto, a pessoa começa a agir com menos naturalidade, destacando os aspectos de si mesma que preferiria esconder mais. Por exemplo, os adolescentes podem ser desafiadores como forma de compensar seus sentimentos de insegurança. Pessoas tímidas podem agir de forma excessivamente aberta para esconder sua timidez. Pessoas com baixa autoestima querem mostrar o seu melhor lado e muitas vezes se comportam de uma maneira afetada e tensa. Etc. Qualquer que seja sua estrutura psicológica, tentar lutar contra um complexo pode ser mais complicado e levar a consequências mais desagradáveis do que o próprio complexo. Como você sabe, tentar esconder um complexo ou lutar contra um complexo de inferioridade é inútil. A única maneira de mitigar suas consequências é eliminar completamente o complexo, o que não é tarefa fácil. Não vale a pena dizer repetidamente a si mesmo que tudo é maravilhoso porque você não pode se enganar. A técnica do slide pode ser útil, e trataremos disso mais tarde. Neste estágio, é suficiente estabelecer o fato de que a preocupação com suas próprias deficiências em comparação com as qualidades dos outros tem o mesmo efeito que desejar ilustrar sua eminência comparativa. O resultado será o oposto do que você pretendia originalmente. Não pense que os outros ao seu redor atribuem às suas deficiências o mesmo significado que você. Todo mundo está preocupado principalmente consigo mesmo, e assim você pode se aliviar livremente de um fardo enorme. O excesso de potencial se dissipará, as forças equilibradas deixarão de acentuar a situação e a energia liberada poderá ser usada para o autodesenvolvimento. Em vez de lutar contra suas falhas ou tentar escondê-las, elas podem ser compensadas com outras qualidades. O charme pode compensar a falta de beleza física. Há pessoas que são relativamente pouco atraentes em sua aparência externa, mas que cativam os outros com suas palavras. A autoconfiança também compensa as falhas físicas e muitas grandes figuras históricas não eram imagens para se olhar. A incapacidade de se comunicar livremente pode ser compensada por ser um bom ouvinte. Como diz o ditado, eles estão todos mentindo, mas não importa porque ninguém está ouvindo. Sua eloquência pode interessar as pessoas, mas apenas em menor grau. Todos, assim como você, estão focados em si mesmos e em seus problemas e, portanto, um bom ouvinte que permitirá que você abra seu coração para eles é um verdadeiro tesouro. Para aqueles que são genuinamente tímidos, sigam meu conselho, guarde esta qualidade como uma joia preciosa. Acredite, há um charme escondido na timidez. Quando você deixar de lutar contra sua timidez, ela deixará de parecer falta de jeito e você perceberá como as pessoas começam a te achar mais atraente. Aqui está outro exemplo de como uma qualidade compensa outra. A necessidade condicionada de ser legal, muitas vezes faz com que as pessoas imitem aqueles indivíduos que já alcançaram o status de cool. Copiar sem pensar o roteiro de outra pessoa não cria nada além de uma paródia. Todo mundo tem seu próprio roteiro. Tudo o que você precisa fazer é escolher seu próprio credo e viver de acordo com ele. Imitar os outros na tentativa de ganhar o status de cool é como usar o método da mosca se batendo contra a vidraça. Por exemplo, em um grupo de adolescentes o líder será aquele que vive de acordo com suas próprias crenças. O líder é, portanto, livre para não aceitar conselhos de outros sobre como eles devem agir. O líder não precisa imitar ninguém, eles simplesmente têm uma opinião digna de si mesmos. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles não precisam bajular ninguém ou provar nada a ninguém. O líder fica, portanto, livre do potencial em excesso e recebe a vantagem merecida. Em qualquer grupo, o líder é sempre a pessoa que vive de acordo com suas próprias crenças. Quando uma pessoa se libertou do fardo do excesso de potencial, ela não tem nada a provar. Eles têm uma liberdade interior, são autossuficientes e têm mais energia do que aqueles ao seu redor. Essas qualidades lhes dão a vantagem de se tornarem líderes.
Você pode ver onde está a janela aberta. Talvez você pense que esse tipo de dinâmica não lhe diz respeito e que você não sofre de problemas como esses. Não se engane. Todos, em algum grau ou outro, têm a tendência de criar excesso de potencial nos campos de energia ao seu redor, mas se você seguir os princípios do transurfing, os complexos de inferioridade ou superioridade simplesmente desapareceram de sua vida.